É uma experiência nova para mim também, assim, a possibilidade de conversar e de falar um pouco das coisas que a gente está acostumado, né, por um meio digital como o Instagram. Primeira vez que eu faço uma live, né, então a gente está aqui experimentando uma nova forma de se comunicar e de interagir nesse momento que a gente está vivendo uma crise, né, sanitária do coronavírus, que tem obrigado a gente assim a refazer muitos dos nossos hábitos, né? Então talvez esse seja um dos saldos positivos, né, de uma crise que tem trazido tantas dificuldades para todo mundo, né? Que é a gente poder pensar outras formas de se relacionar, de interagir, de criar, né, novas alternativas aí, né? Se é que a gente pode tirar uma experiência, né, a partir dessa situação que tem sido bastante difícil, né, tem afetado de uma forma, acho que a gente nunca viu uma situação tão extensa, né, que afetou os 5 continentes como a gente está vendo agora. Então vamos tentar a partir disso aproveitar esse momento que está cada um na sua casa para a gente conseguir interagir um pouco, né? Essa atividade é parte de uma proposta que a gente tem feito, né, de tentar continuar desenvolvendo atividades acadêmicas, tá, mesmo nesse período de crise, tá? Então, por isso a proposta é começar por essa live. A minha intenção é discutir um tema com que a gente trabalha bastante com os alunos, que é o tema do autismo, né? E se essa forma de comunicação der certo, se tornar viável, a gente pode, em outros momentos, né, tá pensando em ampliar esses temas e trabalhar, né, com outros assuntos por esta via. Eu vou começar me apresentando. Tem pessoas bastante conhecidas aqui, né, que a gente já convive bastante, tem pessoas, né, que não são tão próximas, então eu vou rapidamente me apresentar para que todo mundo aí fique, né, mais esclarecido. Tá? Eu sou professor da Unesp de Assis, do Departamento de Psicologia Clínica, né? Eu fiz meu doutorado em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano na USP, em São Paulo, e fiz a livre docência em Psicologia Clínica aqui na Unesp. Tá? Eu trabalho com psicanálise, dentro da psicanálise com várias áreas da psicanálise, com história da psicanálise, com psicanálise de crianças, com autismo, né? Então, o foco principal das nossas discussões é a psicanálise que liga aí esses vários trabalhos, essas várias pesquisas que eu desenvolvo, tá? O tema do autismo, que foi escolhido para essa fala de hoje, decorre já de um interesse antigo, né? Já venho trabalhando com isso há aproximadamente 15 anos, né? Em várias frentes de atuação, né? A gente tem várias tentativas de intervenção nesta área, né? Desde um trabalho mais clínico, trabalhos mais teóricos de pesquisa, intervenções em contextos institucionais. Então a gente tem procurado em várias frentes de trabalho, né, pensar um pouco a possibilidade da aplicação da psicanálise, né, com crianças autistas nesses diferentes contextos, tá? Então eu vou tentar trazer um pouquinho dessas questões para cá. Tá? Eu acho que sim, tem muita coisa para ser dita, né? Eu vou tentar falar um pouco de cada assunto sobre essas questões do autismo, né? Acho que eu não vou esgotar todas as possibilidades, mas a gente tenta abordar aí várias questões, né? E depois no final a gente tenta abrir para algumas perguntas e para as pessoas trazerem as suas questões, e aí a gente vai estudando uma forma de dialogar aqui, né? Vamos ver como que se vai dar certo isso, tá? Eu vou fazer um percurso, né? Eu vou falar um pouco sobre autismo a partir da perspectiva psicanalítica, né? Mas para isso eu preciso fazer um percurso um pouco histórico, conceitual, para a gente entender algumas coisas, tá? Eu estou partindo do pressuposto que a gente tem um público bem variado, né? Então que talvez eu precise explicar algumas coisas que para algumas pessoas já seja muito conhecido, para outras isso ainda é desconhecido. Então eu vou tomar algum cuidado de tentar esclarecer, né, algumas coisas para ficar aí mais acessível para todos os que estão aí assistindo a gente, tá? Então vamos começar, né,
falando um pouco sobre a origem do autismo. Quer dizer, quando que aparece essa discussão, né, dentro do meio científico, quando que se começa a ter uma preocupação com relação ao autismo? Quer dizer, se a gente for observar, o autismo é uma construção bastante recente, né? Ele foi nomeado pela primeira vez por Leo Kanner, um psiquiatra austríaco radicado nos Estados Unidos, em 1943. Né? Kanner começa a observar uma série de crianças, especificamente 11 crianças, 8 meninos e 3 meninas, e a partir dessas observações ele vai identificar neste grupo de crianças algumas características em comum que as diferenciavam das demais até aquele momento. E aí é importante fazer um esclarecimento, quer dizer que o desenvolvimento da psiquiatria infantil é bem recente também. Tá? Então, não havia no passado uma distinção muito clara entre diferentes quadros nosológicos. Então, você tinha, basicamente, o diagnóstico que se fazia para a infância era o de deficiência mental. Tá? Ou de retardo mental, como se utilizava na época. Tá? Esse era basicamente o diagnóstico que se tinha. E dentro desse grande diagnóstico haviam lá várias situações que hoje nós sabemos que não são especificamente de deficiência intelectual, mas que na época eram assim entendidas pela falta de recursos de diagnóstico, pela falta de compreensão desses diferentes quadros clínicos, e assim estava o autismo. Então o autismo vai ser nomeado pela primeira vez só em 1943. Tá? As pessoas vão perguntar então para mim assim, vocês poderiam me perguntar, né, se nós estivéssemos presencialmente, falar, bom, mas nunca ninguém falou do autismo antes de 43? Enquanto um quadro específico, uma síndrome específica, não. Né? Embora o termo autismo já venha sendo utilizado desde 1911, né? O autismo ele aparece já na literatura, né, em 1911, tá? Mas para se referir a um sintoma da esquizofrenia, né? Então ele é usado de uma forma genérica para se referir a um sintoma da esquizofrenia, tá? A gente não tinha ainda o autismo como um quadro específico, né, de uma síndrome própria da infância. Tá? Então essa é uma característica importante que a gente deve lembrar. E outra pergunta que vocês poderiam me fazer é assim, bom, mas não existiam crianças que já tinham autismo antes de 1943? Né? E a resposta é sim, existiam essas crianças, embora elas não eram diagnosticadas, né? Elas eram tratadas sob outra perspectiva, com outros diagnósticos, sem uma compreensão disso. Tá? E um exemplo disso está lá no trabalho da Melanie Klein, de 1930. Né? Importância da formação de símbolos para o desenvolvimento do ego. Melanie Klein atende um menininho chamado Dick. Este menino, ele apresentava, tá, sintomas típicos que hoje nós poderíamos entender como sendo, né, de uma criança autista, que na época, pela falta de ter um critério diagnóstico, foi entendido como uma criança esquizofrênica. Então, esses quadros já existiam sim no passado, embora eles não eram diagnosticados. Né? A partir de 1943, então, quando o Kanner apresenta, né, essa questão, o quadro do autismo, é que nós começamos a ter especificamente a possibilidade, né, de diagnóstico de forma mais específica, tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o Kanner apresentando 3 grandes pilares de diagnóstico, tá? Para nortear aí a compreensão do autismo. Então, eu vou falar esses 3 grandes pilares e depois nós vamos discutir algumas outras questões importantes. Estou então falando do diagnóstico, né, que é um tema importante e bastante difícil ainda hoje. Né? Kanner identificou 3 grandes grupos de características, né, que eram próprias dessa síndrome que ele identifica. Né? A primeira era a dificuldade para estabelecer relações interpessoais, tá?
vínculos afetivos, vínculos sociais, quer dizer, havia uma dificuldade destas crianças, né, em manter este contato social, tá? Que se expressava de diversas formas, com maior ou menor intensidade, mas isso aparecia, né, em todas essas 11 crianças que ele identificou. Então, crianças que tinham mais dificuldade não só de se relacionar socialmente, se relacionar com outro, mas também de expressar afeto, de expressar sentimentos, pela própria característica, né, da síndrome que ele identificava. Uma outra dificuldade, o segundo grupo, dizia respeito à dificuldade na aquisição e no uso da linguagem, um atraso acentuado, né, na aquisição e no uso da linguagem. Tá? Essas questões, elas aparecem muito precocemente, né? Nós vamos falar disso já, mas esse desenvolvimento da linguagem aparecia bastante comprometido, né, desde cedo, tá? Então a criança tinha dificuldade para desenvolver a fala, ou mesmo ela não conseguia desenvolvê-la, tá? Isso acontecia, né, de forma precoce em crianças bastante novas. Tá? E um terceiro grupo de características era uma necessidade de manutenção de rotina, uma insistência obsessiva na manutenção de rotina, né? E comportamentos estereotipados. Tá? As crianças que o Kanner atendeu eram crianças com assim, sintomas bastante acentuados. Então essa dificuldade da linguagem era bem extrema, crianças que não falavam ou falavam muito pouco, né? Que costumavam usar neologismos, elas criavam palavras, né? Ou ecolalias, tá? Que são repetições de palavras, às vezes usada de uma forma descontextualizada, né? Então você diz para a criança uma coisa, por exemplo, hoje está frio, e ela fica repetindo aquilo, hoje está frio, hoje está frio, hoje está frio, né? Isso é uma fala ecolálica, né? Então a gente vai ter essas características. No ano seguinte, 1944, você tem lá o Kanner trabalhando nos Estados Unidos, e nós vamos ter no ano seguinte, em 1944, um outro psiquiatra, Hans Asperger, trabalhando, tá, na Europa, né, e escreve um artigo, tá, sobre uma outra síndrome, que foi chamada de síndrome de Asperger, que trazia características semelhantes àquelas descritas pelo Kanner, com esses 3 grupos de sintomas, mas em quadros mais brandos, crianças que tinham um desenvolvimento intelectual maior, crianças que desenvolviam a fala, embora era uma fala por vezes estereotipada, mas essa fala se desenvolvia com muito mais facilidade que aquelas crianças que haviam sido diagnosticadas pelo Kanner. Mas o grupo de sintomas e as características eram muito parecidas, né? Eram as mesmas. Curiosidade é que esses 2 autores nunca conversaram, né? O trabalho do Asperger ficou completamente esquecido, tá? Não se teve notícia desse trabalho por muitos anos. Ele escreveu em alemão durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém teve acesso a isso, né? Esse trabalho do Asperger só foi resgatado em 1980, né? Quando ele foi traduzido para o inglês, e aí se tomou conhecimento desse texto e se percebeu as semelhanças entre o que ele descrevia, né, e aquilo que o Kanner havia dito, apenas com uma variação de graus, de intensidade, né, desses sintomas. Tá? E isso é uma coisa importante que depois a gente vai ter que discutir, né? O autismo ele pode aparecer associado à deficiência intelectual ou não. Tá? Então você tem quadros associados à deficiência intelectual que tem um comprometimento maior da linguagem, de desenvolvimento, né, da sociabilidade e tudo mais, e quadros de síndrome de Asperger, hoje nós podemos chamar de um autismo, né, num nível leve, que vai apresentar menor intensidade destes sintomas, então vai garantir a essa pessoa, né, uma possibilidade de interação muito maior, tá? Porque não vem acompanhado de deficiência intelectual.
né? E isso é uma questão importante porque há uma evolução na forma como os diagnósticos foram sendo feitos, tá? Tanto na própria psiquiatria, né, como isso foi se transformando, tá? O autismo ele vem passando por várias classificações, né? Então, se nós pegarmos as últimas classificações do autismo, do DSM-3 e no CID-10, DSM-3, para quem não conhece, é o Manual de Diagnóstica e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, e o CID é a Classificação Internacional de Doenças, tá? O autismo, tá? Até há pouco tempo atrás, era classificado no CID, né, nos transtornos globais de desenvolvimento, né, e lá no DSM, nos transtornos invasivos de desenvolvimento, junto com um grupo de outras classificações. Tá? Recentemente, o DSM, já na sua quinta versão, a partir de 1913, e o CID-11, que está sendo lançado agora, né, foi lançado o ano passado e entra em vigor só em 2022, né? O autismo ganhou uma outra classificação, uma classificação própria, independente de transtorno do espectro do autismo, tá? Então essa é a denominação mais atual que nós temos ouvido ser empregada, né, como transtorno do espectro do autismo. E por que espectro do autismo? Tá? Aí é interessante, porque há uma variação, né, de graus de intensidade com que aqueles sintomas lá que o Kanner descrevia, né, aparecem. Então, cada criança vai apresentar com um nível de intensidade, de complexidade maior ou menor, dependendo do caso, dependendo se está associado a deficiência intelectual ou não, né? Tanto que o critério de diagnóstico agora dessa nova versão do CID vai levar em consideração isso. Dois elementos importantes: deficiência intelectual, se está presente ou ausente, e comprometimento da linguagem, tá? A ausência ou a presença do desenvolvimento da linguagem. Isso vai modular os casos, né, de autismo que a gente tem. Então, o que a gente sabe hoje, né? Que o autismo, ele ele se manifesta de formas muito variadas, tá? Com maior ou menor intensidade, dependendo da gravidade dos sintomas com que ele se manifesta. Às vezes você tem sintomas brandos, né, que apresentam de uma forma bastante contida, e outros casos esses sintomas são bastante severos, né? Então você tem apenas para a gente exemplificar, por exemplo, para ficar mais fácil para as pessoas visualizarem. Sintomas graves é aquela criança que tem dificuldade realmente extrema de comunicação, que não interage com o outro, que às vezes não responde aos estímulos sonoros, a interação social, ela fica, né, paralisada, tá? Então isso é uma situação muito específica, né? Até aquela tem um filme que retrata bem esses casos extremos, é um filme bastante antigo, mas que ajuda a pensar isso, chama Meu Filho, Meu Mundo, né? A mãe está tentando entrar no mundo dessa criança que ficava lá bastante isolada, fazendo movimentos repetitivos, aquelas coisas mais estereotipadas que a gente costuma ver nesses filmes, ficar rodando uma bola, ficar rodando a tampa da panela, tal, né? Então esse filme retrata bem esses casos mais extremos, né? Se a gente quiser ir para um outro extremo e pegar um caso mais brando, né, do nível mais leve de autismo, que se aproxima do que o Asperger descreveu lá no seu trabalho, nós temos, tá? Podem assistir aquela série da Netflix, Atypical, tá? Ela é bastante representativa disso, né? Ela traz bastante essa ideia, né, de como a pessoa tem dificuldade. Você vê que lá tem uma interação social, né? Naquela série Atypical, ele interage, ele conversa, ele trabalha e tal, mas há uma dificuldade, né, em conseguir fazer uma interação mais funcional,
tá? Em conseguir desenvolver uma interação que consiga ler, né, as indicações mais subjetivas, né? Essa é uma dificuldade nesses casos, né? Você interage socialmente, mas às vezes você não tem... Essas pessoas vão ter dificuldade de perceber certas nuances do comportamento, né? Então eu pergunto para você, está tudo bem? Né? E aí a pessoa me responde, não, está tudo bem. Mas a expressão dela, a forma como ela me diz, a fisionomia está me mostrando que ela está mal. Né? Eu consigo perceber essas nuances, né? Essas sutilezas das relações sociais. Uma criança, né, com a síndrome de Asperger, um adulto com essa síndrome, teria mais dificuldade, né? Acaba sendo mais literal na compreensão, na leitura desses sentimentos, dessas experiências emocionais que se expressam na relação. Então aí a gente tem esses dois exemplos, eu estou citando esses dois filmes, né, para que vocês possam visualizar. Algumas pessoas já assistiram, né? Outras que não assistiram podem ver esse filme e aí vocês vão poder visualizar esses dois extremos. E entre esses dois extremos existe uma grande variação, né? Um grande aí, número de possibilidades, né? De que esses quadros se manifestem de caso a caso, dependendo da situação, dependendo, né, das questões específicas, né, que vão aparecendo. Por isso, a denominação que começou a ser usada agora e que tá, né, é a de transtorno do espectro do autismo, tá? Que tem sido usada com mais frequência agora nos tempos atuais, né? E outra coisa importante que eu preciso dizer antes, ainda nessa primeira parte aqui, antes de entrar em algumas discussões mais psicanalíticas propriamente, né, é pensar uma coisa importante. O autismo é uma patologia de incidência precoce, tá? Ele não é uma coisa que se manifesta lá na frente. Você tem, né, a criança já é mais velha, já é adulto. O autismo é uma patologia de incidência precoce, tá? O que significa dizer que ela se manifesta, em geral, antes dos 36 meses, tá? Mas aí vocês podem me perguntar, bom, mas às vezes não diagnosticou a criança nessa idade, foi perceber que ela tinha alguns dos sintomas, né, do transtorno do espectro do autismo mais tarde, com 6, 7, 8 anos. É verdade, a gente tem casos assim, né, que só foi diagnosticado muito mais tarde. Mas o que acontece nessas situações, tá? Via de regra, nessas situações, quando a gente faz uma anamnese, então você vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe e vai saber da história da criança. Isso é importantíssimo no diagnóstico de autismo, né? Você vai ouvir desses pais relatos que dizem assim, mas quando ele tinha lá 2 anos, ele ficava muito quietinho, quando ele tinha 1 ano e meio, ele não interagia muito, ele ficava muito retraído, era uma criança que às vezes você falava com ele, ele não olhava, né? Então você começa a ouvir indicações no diagnóstico, quando você vai conversando com os pais, que vão te dando pistas, que vão te dando indicações de que esses sintomas começaram a aparecer de fato mais cedo, e que às vezes eles não foram percebidos, né? Porque é mais difícil perceber, né? Porque às vezes a gente não consegue naquele momento identificar essas coisas, né? E porque às vezes hoje é mais fácil fazer um diagnóstico do que antigamente, né? Hoje nós temos mais recursos, se fala mais sobre o tema. Se a gente for pensar que 20 anos atrás era muito mais difícil, era raro se falar nisso, né? Então era realmente mais difícil fazer os diagnósticos, tá? Então provavelmente essa criança já tinha lá alguma coisa, já tinha algum sintoma, né? Mas isso não foi percebido claramente. Se percebia que às vezes tinha alguma coisa estranha, né? Mas isso não, né? não aparecia, né, claramente ainda, né? Então houve uma demora para que essas coisas começassem a ser pensadas, tá? Então, provavelmente essa criança já teve os sintomas, mas isso não se manifestou claramente. Mas então é importante que quando a gente faz diagnóstico, tá? E é importante conversar muito com os pais, tá? Esse é um aspecto importante. Por quê? Porque você vai ouvir as histórias que eles têm para te dizer dessa criança, né? Eles vão relatar essas experiências iniciais desse bebê,
dessa experiência inicial, e isso vai nos ajudar muito a fazer um diagnóstico, e é importante, porque a gente precisa fazer um diagnóstico bem feito, tá? Porque a gente, da mesma forma que nós temos muitos diagnósticos que foram negligenciados no passado, então as pessoas não conheciam, não sabiam sobre autismo e não faziam o diagnóstico, né? Da mesma forma, a gente também tem diagnósticos, por vezes, equivocados hoje em dia. Diagnósticos feitos às pressas, né? Que você conversa lá, em 5 minutos a pessoa faz o diagnóstico de autismo. Isso também é temerário, né? Um bom diagnóstico de autismo precisa ser feito com cuidado, levantando toda a história da criança, né? Fazendo observações, né? Da sua interação em alguns contextos, né? Então, às vezes você faz observação numa sala própria para atendimento de crianças, com brinquedos, faz observações na escola para ver como a criança interage no seu meio, né? Seja onde ela estiver, numa creche, né? Numa escola. Então, esses elementos ajudam a compor o diagnóstico, né? Futuramente. Então, isso é um dado bastante importante, né? Que tem sido colocado, tá? Então, com isso, né, eu estou aí falando já desse início. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa que vocês estão colocando para ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Não, você demora para falar do fato, o que acontece? Que não aceitam o diagnóstico. Alguém está dizendo, tem pais que não aceitam o diagnóstico. Isso é uma outra questão importante, né? Quer dizer, vamos pensar um pouco sobre essa questão. Acho que esse é um tema interessante. Às vezes, a gente tem aí, quer dizer, fazer o diagnóstico de autismo, né, precisa ser feito um diagnóstico muito cuidadoso, tá? Que leve em consideração todos esses elementos que eu estou falando, né? Quando os pais recebem, às vezes, uma notícia de um diagnóstico, isso tem um impacto, né? Isso mobiliza nestes pais uma série de dúvidas, de questionamentos, né? E se a gente for... Uma coisa que ajuda muito a aceitar o diagnóstico é o esclarecimento, é a informação, né? É a orientação. Porque quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela fica muito impactada, aquilo parece o fim do mundo, né? Mas quando ela vai podendo conhecer sobre o assunto, né, entender o que é o autismo, como se manifesta, quais são as perspectivas, quais são as possibilidades, quer dizer, isso ajuda muito neste processo de aceitação, né? A gente aprender a lidar com esta situação. Tá? Então, por isso a importância do trabalho do profissional que está acompanhando, né, que está atendendo. Né? Por isso que é importante que a gente converse sobre esses temas, né? Que a gente discuta essas coisas, né? Porque a gente tem um papel importante, né? Quem é o profissional que está atendendo, tanto de fazer o diagnóstico, quanto de trabalhar com essa família todas as perspectivas, né, de tratamento, de orientação que possam ser feitas, tá? Então, esses são temas importantes, né? Eu já estou falando mais ou menos uma meia hora, eu quero passar para uma outra parte aqui, senão a gente, né, vai ficar aqui até amanhã. Então, eu vou começar a falar um pouquinho de como a psicanálise pensa algumas questões do autismo, tá? Então, a gente vai tentar introduzir agora essa questão. Desde que o Kanner apresenta essas ideias, quer dizer, vários psicanalistas começaram a tentar trabalhar com essa ideia, desde lá da década de 50, década de 60, né? A gente teve aproximações mais eficientes, né? Aproximações mais equivocadas, tá? Algumas aproximações que foram melhores, né? Nós tivemos um autor na psicanálise, que foi Bruno Bettelheim, que teve uma conduta que hoje, né, foi muito questionada, tá? Porque Bettelheim culpabilizava muito as mães pelos desenvolvimento dos sintomas da criança, né? Dizendo, olha, que as mães tinham uma contribuição muito grande, né, no desenvolvimento do autismo. Então, Bettelheim culpabilizava muito as mães,
tá? E isso foi bastante criticado posteriormente, né? E essa foi uma questão muito polêmica por muito tempo, né? Nessas discussões sobre o autismo. O Kanner é muito ambivalente em relação a isso, né? O Kanner já deixava muito em aberto essa questão, né? Ele não colocava isso com clareza, né? Às vezes ele dizia das mães que as mães eram distantes dessas crianças, outras vezes ele fazia comentários assim. O Bettelheim vai muito nessa direção. E hoje, dentro da psicanálise, nós redirecionamos muito essa compreensão, tá? Não é desta forma que é colocado pelo Bettelheim ou por aqueles autores lá da década de 60. Tá? A gente sabe que o autismo é uma questão bastante complexa, né? Que envolve muitos elementos. Tá? A gente não tem ainda exatidão sobre as questões do diagnóstico, da etiologia do autismo, né? Muito se discute se tem algum fator orgânico, se tem algum fator genético ou não. Não se tem uma conclusão sobre isso exata, né? Mas por outro lado a gente sabe que também a interação com as mães não é a responsável pelo desenvolvimento dos sintomas autísticos, tá? Isso é um fato importante, né, que precisa ser esclarecido, tá? Tem uma autora inglesa, uma psicanalista inglesa chamada Anne Alvarez, né? Ela discute bastante essa questão, né? E ela vai mostrar para a gente algumas coisas interessantes, né? Como que é mais difícil, pegando um bebê às vezes muito comprometido, com um quadro mais severo de autismo, né? Como é difícil para que as mães interajam também com essas crianças. Por quê? Né? Porque o que acontece, né? Quem tem bastante contato com bebês vai poder entender bem isso, quer dizer, o bebezinho, desde muito pequeno, ele já tem uma série de indicadores de interação social, né? Você vai brincar com a criança, um bebezinho de poucos meses, ele te acompanha com o olhar, né? Você olha para ele, ele sorri, né? A partir dos 3 meses, a gente sabe disso, né? Existe o sorriso, que é o reconhecimento do rosto humano, né? A partir dos 3 meses, isso foi descrito lá por René Spitz, né? Um psicanalista também lá da década de 50, né? Então você vê que os bebezinhos têm várias indicações de interação, né? Você vai se aproximar dele, ele levanta o bracinho para você pegar, né? Então há várias indicações nesse sentido, né? São indicadores importantes de desenvolvimento infantil, né? Que mostram que a criança está já num contato de interação social com o outro, tá? Isso é uma coisa importante, né? Aí o que a gente observa? As crianças que já manifestam o autismo muito precocemente, já em estágios muito iniciais, tende a dar menos indicações destas, tende a manifestar de forma mais precária esses indicadores. Então ela não interage tão bem com o olhar, ela não se manifesta, né? Não faz esse sorriso dos 3 meses nesse momento, tal. Então isso vai fazendo com que fique mais difícil para a pessoa que interage com essa criança entender o que ela está precisando, entender o que ela está querendo, entender né, como as coisas estão acontecendo, tá? Então, realmente é mais dificultoso às vezes para essas mães ou para outras pessoas que estejam fazendo, né, esse cuidado de maternagem, né, interagirem, né, aí, né, nessa relação inicial. Então isso é um fator importante que vai, né, acontecer nesse momento aí inicial, tá? Então por isso que às vezes essa interação fica um pouco prejudicada por essas dificuldades da própria relação, né, que são colocadas pela interação com essas crianças que fornecem menos indicações. Então a gente tem que ter este cuidado, né?
até de rever esses posicionamentos passados para entender como isso aparece nesse contexto, né, atual, tá? Então, essa é uma ressalva importante que a gente queria, que eu acho que é necessário, né, que se coloque, tá? E aí a gente começa a ter algumas situações interessantes, tá? Eu vou tentar explanar um pouquinho agora algumas teorias que explicam do ponto de vista psicanalítico essas questões do autismo, para depois, na última parte, a gente chegar numa discussão bem atual, que é assim, como nós podemos ajudar as crianças com autismo, né, nesse período agora, né, do Covid-19, que a gente está em casa, que está todo mundo, né, numa rotina muito diferente. Aí eu vou chegar numa coisa mais prática ali no final. Então eu ainda quero fazer essas duas coisas agora, tá? Que eu vou falar um pouquinho de algumas formulações teóricas para entender como a psicanálise pensa e depois vou chegar nessas coisas mais práticas, né? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui, alguma pergunta nesse momento que a gente tenha que responder. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Vamos ver o que mais que tem aqui. Estão perguntando se os sintomas podem começar leves e ir se agravando. Podem, né? Eles podem, principalmente nessa fase da infância, né? Os sintomas às vezes começam leves, tá? Pode ser que tenha algum evento desencadeante, alguma situação que mobilize, né? Que esses sintomas começam a aparecer e eles vão se estendendo, né? Não é incomum acontecer, por exemplo, às vezes a criança começou a falar lá com 1 ano e meio, ela falava já algumas coisas, ela falava algumas palavras, ela tinha algum nível de interação, chega lá perto dos 2 anos, ela começa a parar de falar, né? Ela começa a perder essa linguagem que ela tinha desenvolvido, né? E vai se retraindo mais. Isso pode acontecer dependendo da intensidade, dependendo do momento, né, que vai aparecendo. O que a gente tem observado é assim, quanto mais cedo aparecem os sintomas, quer dizer, se aparece lá com 1 ano, com 1 ano e meio, quanto mais cedo for, mais tende a ser mais grave posteriormente, né, essas questões, tá? Isso tende a se acentuar mais, né, com o passar dos anos. Se essas patologias aparecem, esses sintomas, na verdade, aparecem lá com 2 anos, 2 anos e meio, tá? Conforme vai ficando mais tarde, a tendência é que eles sejam mais brandos, tá? A lógica que a gente tem observado é isso, quanto mais precoce, né, parece que eles acabam, né, causando uma extensão maior aí no curso do desenvolvimento, tá? Deixa eu falar de uma coisinha, depois eu volto em algumas perguntas aqui. Vamos observar uma coisa interessante, né? Eu estou falando aqui que a criança tem dificuldade no desenvolvimento da linguagem, tem dificuldade na interação social, né? A gente observa que essas crianças têm dificuldade para brincar de forma típica como as crianças da idade normalmente brincam, né? As crianças em geral fazem uma brincadeira simbólica, elas brincam com o carrinho, com a boneca, né? Elas criam uma situação, uma representação, né, onde elas dramatizam situações da sua vida, do seu imaginário, né, do seu inconsciente. E nós vamos observar que essas crianças autistas vão ter uma grande dificuldade nesse brincar, né? Elas vão ter um brincar muito mais estereotipado, né? O que é um brincar estereotipado? É aquele brincar idiosincrático, é aquele brincar que não é convencional como as crianças daquela idade estão usando. Então, por exemplo, a criança costuma brincar com carrinhos de 4, 3 anos, 4 anos, brincar com carrinhos, fazer um caminhozinho, chegar numa casa e tal, né? A criança, às vezes, autista vai brincar de uma outra forma, vai gostar de fazer, vai gostar do barulho do carrinho, né? Pode gostar de ficar fazendo o movimento repetitivo do carrinho, indo e voltando, ou vai gostar de rodar a roda do carrinho, né? Então, esses são usos muito idiosincráticos do brincar, mais estereotipados,
né, que mostram para a gente uma falha nesse desenvolvimento simbólico. Tá? Por quê? Porque o brincar é uma expressão simbólica. Né? O brincar ele é carregado de simbolismo. Tá? É justamente porque o brincar é simbólico que a gente pode utilizá-lo na terapia, né, da criança. Tá? Melanie Klein diria que o brincar é uma expressão simbólica da vida inconsciente da criança. Então, ao brincar, ela está inconscientemente expressando as suas experiências emocionais, tal qual, né, o adulto, quando ele relata um sonho, né, quando ele faz uma associação livre. Então, ao brincar, a criança se expressa e por isso nós podemos usar este recurso na terapia da criança. Né? Com a criança autista, nós temos um comprometimento dessa utilização do brincar. Então, portanto, o que está por trás dessa dificuldade em brincar, o que está por trás da dificuldade de desenvolver a linguagem, quer dizer, qual é o elemento comum de todas essas dificuldades que estão apresentadas? Tá? O elemento comum aí, um dos elementos comuns que nós vamos discutir então nesse momento é uma defasagem na capacidade simbólica. Tá? Um prejuízo no desenvolvimento simbólico. O simbolismo é muito importante, né, para que a gente consiga se desenvolver, tá? Para o desenvolvimento tanto cognitivo quanto emocional. Por quê? Porque todas as nossas atividades intelectuais, as nossas atividades egóicas, elas são, por excelência, simbólicas. Tá? A escrita é uma atividade simbólica, a fala é uma atividade simbólica, o brincar é uma atividade simbólica. Então, a gente precisa do desenvolvimento do simbolismo para que todos esses processos mais complexos, né, da vida mental, eles se expressem. Tá? E o que nós vamos observar nas crianças com autismo é que há um prejuízo neste processo de formação simbólica. Tá? Isso fica bastante comprometido, né? Logo naquelas fases iniciais do desenvolvimento. Então, por quê? Eu preciso desse simbolismo para poder representar no mundo, tá, certos componentes da minha vida psíquica inconsciente. E isso me ajuda a interagir com o mundo. Né? Se eu não consigo fazer isso, eu vou ter prejuízos nessa capacidade de interação e de representação do mundo externo. Né? Tem uma autora inglesa, a Frances Tustin. Tustin dizia assim, que a criança autista, ela vivencia esta ruptura da relação mãe-bebê numa fase muito inicial, onde ela ainda não suportava essa experiência de ruptura. Né? Então foi muito difícil para ela vivenciar esta ruptura, ela precisa se defender, né? E aí este processo, né, de afastamento leva aí a uma dificuldade no desenvolvimento da capacidade simbólica, porque eu não consigo representar este objeto no mundo externo. Né? Para eu formar um símbolo, eu preciso ir conseguindo lidar com a separação, com as perdas e representar essa separação. A primeira separação que a gente vive qual é? Separação da mãe com o bebê. Né? Eu preciso suportar esta separação e representar essas experiências no mundo externo através de um recurso simbólico. Né? E aí eu vou criando objetos que substituem estas relações iniciais. Tá? Então, se esse processo inicial fica mais comprometido, eu tenho dificuldades de construir estas representações simbólicas e, portanto, atribuir significado às experiências no mundo exterior. Né? Então, aí eu vou ter como reflexo disso um brincar mais empobrecido, uma fala mais empobrecida, e isso, né, traz as dificuldades comportamentais, sociais que a gente acaba identificando, né, propriamente no autismo. Né? Como que a gente trabalha isso? Tá? Como que a gente trabalha isso? Né? Uma das formas que a gente trabalha com as crianças é através dos brinquedos. A psicoterapia, né, a psicanálise de crianças se faz através dos brinquedos, tá? Como que a gente resolve isso? Né? A criança brinca e ela se expressa ao brincar
e a gente compreende um significado atribuído inconscientemente a esse brincar e ajuda a criança a entender, né, os sentimentos que ela está vivendo. Como que eu faço isso? Se eu estou dizendo que o brincar da criança autista pode estar comprometido, em maior ou menor grau, dependendo daquela intensidade que eu falei lá no começo, né? Como que eu resolvo esse problema, né? Porque aí nós teremos um problema. Se eu estou dizendo, eu tenho que trabalhar pelos brinquedos, né? E ao mesmo tempo eu estou dizendo, olha, esse brincar está comprometido, né? Isso é um problema técnico que precisa ser resolvido, né? E como a gente resolve isso, tá? A gente teve que aprender a lidar com uma nova realidade, tá? Que é menos simbólica e mais concreta, né? E que, portanto, requer menos interpretações simbólicas e mais um auxílio na construção destas representações. Tá? Então, às vezes, ao invés de eu interpretar um conteúdo inconsciente naquela brincadeira, eu preciso ajudar a criança a construir, né, aquele conteúdo inconsciente, a construir aquele simbolismo, na verdade, né, para que aí ela possa conseguir expressar. Vou dar um exemplo, né, de uma situação, vou dar dois exemplos de duas situações que eu vivenciei, né, com duas crianças diferentes, vão ajudar vocês a entender como que a gente vai construindo isso e vai trabalhando. Tá? Uma criança que eu observei numa escola, tá? É com um menino de aproximadamente 6 anos, tá? Ele tinha um autismo que não era tão severo, mas também não era dos mais brandos, um caso médio, né? Eu estava observando ele no intervalo da aula, né? No recreio. As crianças estavam no parquinho, estavam na areia, brincando. Ele se aproxima de de um grupinho de crianças que eram da turma dele, que ele conhecia, 2 ou 3 crianças que estavam brincando ali. Ele tenta falar alguma coisa, ele tinha dificuldade para falar, as crianças não entendem, as crianças tentam interagir um pouco com ele, mas essa interação não foi eficiente, ele não conseguiu se expressar, as crianças também não conseguiram entender, logo elas desistem dele e se afastam, e os 3 vão para outro canto e largam ele lá, né? Nesse momento, o que ele faz? Ele sai dali de onde ele estava e vai para um outro canto que tinha uma piscina de bolinha, né? Ele fica nessa piscina de bolinhas. O que ele começa a fazer? Ele começa a pegar as bolinhas e jogar nas crianças que estavam passando, né? Aí passava alguém, ele jogava a bolinha, aí alguém ficava bravo, tal, reclamava, né? E isso mostrava, né? O que mostra pra gente esse exemplo? Tá? Esse exemplo mostra que ele estava tentando buscar uma interação, né? Ele estava buscando uma interação social. Ele se aproximou das crianças, tentou brincar, não deu certo? Não deu, por quê? Porque a comunicação falhou, né? Ele tentou, depois, por uma outra via, ele ficava provocando os outros, jogando a bolinha. Isso é uma tentativa de interação, né? Pode não ser a mais funcional possível, as crianças ficavam bravas, reclamavam e tal, mas ele estava tentando, de alguma forma, manter essa interação, né, com as crianças. Tá? Então, quando a gente percebe isto, a gente pode ajudar a criança a começar. Então, você vai contar para ela, você diz para ela, nossa, né, tá difícil conseguir brincar com seus colegas, né? Você pode, então, aí você vai ajudando ela a compreender essa experiência emocional que está levando a esse comportamento. Acho que essa é uma diferença entre a psicanálise, né, e as terapias mais cognitivas, comportamentais, porque nas terapias cognitivas você faz um movimento inverso, você faz um movimento de fora para dentro. Então você diz, olha, esse comportamento não é bom, precisamos criar uma outra forma de interação. Então eu preciso desestimular esse comportamento de jogar as bolinhas nas crianças e tal, né? Então você faz um caminho diferente para que esse comportamento que esteja lá disfuncional não se mantenha, né? Do ponto de vista psicanalítico, quer dizer, eu preciso compreender este comportamento no contexto dos outros, né? No contexto dessa interação toda que eu descrevi para vocês, para eu poder entender por que ele está agindo assim, né? E aí começar a ajudar ele a construir alternativas de como ele resolve esse problema. Então eu vou dizer para ele, nossa, está difícil hoje, né? As crianças não ficaram aqui brincando com você. O que a gente pode fazer? Né? Como que a gente pode interagir dessa forma? Né? Então esse é um caminho pelo qual a gente pode interagir com a criança, né? É uma possibilidade, né, de relação, tá?
Então isso, a gente pode dessa forma ajudar a criança a compreender as suas próprias emoções, as suas próprias experiências emocionais e aí buscar estratégias. Então eu vou construindo com ela. Tá? Então, às vezes, numa terapia com crianças autistas, a gente é mais ativo do que em outras situações, né? Eu lembro de um outro menininho que eu atendi uma vez e eu brincava com ele, e ele me dizia assim, faz cara de bravo, né? E eu fazia cara de bravo para ele, uma cara de bravo, né? Ele precisava dessas indicações porque ele não conseguia ler a expressão das pessoas, ele não conseguia entender quando as pessoas estavam tristes ou bravas ou alegres, né? Quando ele estava muito alegre, ele ficava pulando e balançando os braços e a mãe ficava muito nervosa com isso, né? Porque era um comportamento muito, assim, completamente destoante daquela situação. Mas era o jeito que ele sabia de expressar as emoções. E aí, quando ele fazia isso, eu dizia para ele, nossa, você está feliz. O que a gente faz quando a gente está feliz? Né? Como que a gente pode fazer? Ah, tem gente que bate palma quando está feliz. Aí a gente vai brincando, você vai construindo, né, um processo, tá, para ajudar a criança a ganhar esses elementos, tá, simbólicos que lhe permitam promover uma interação social mais eficiente. Né? Então, às vezes eu brinco que, às vezes, quando você pega uma criança muito comprometida, né, um quadro de autismo mais severo, que você está lidando dessa forma, o trabalho que a gente faz é quase uma maternagem, né? Como a mãe faria com o bebê, olha, né, cadê o brinquedo, vamos procurar, vamos fazer isso, como que a gente faz? Porque a criança também não tem estes elementos, ela vai construir, né? O bebezinho vai construir tudo isso, né? Eu vou dar um exemplo de como a gente ajuda a fazer isso, né? Por exemplo, né, um menininho, ele chegou uma vez muito irritado na sessão, muito bravo, muito agitado. Eu gosto muito desse exemplo, porque esse exemplo é muito bom, eu já usei ele em vários momentos. Então ele chega muito agitado, ele estava acontecendo lá coisas na casa dele que estavam deixando ele muito agitado, então ele chega jogando tudo no chão, derrubando tudo, quebrando tudo, ele estava realmente bastante descontrolado aquele dia, de uma forma que ele não era normalmente, né? Era raro que ele agisse dessa maneira, mas estava visível que ele não estava dando conta de alguma coisa, né? Que ele estava muito nervoso. E eu disse para ele, falei, nossa, como você tá bravo hoje, o que será que aconteceu? E, evidentemente ele não conseguia me dizer o que aconteceu, mas a gente ia tentando construir isso, né? E ele começou a jogar as coisas no chão, e disse para ele, mas... Sim, falei, o que a gente faz para passar essa raiva, né? Como que a gente faz? Nossa, e aí eu disse para ele, bom, você tá jogando tudo no chão, né? Parece que você tá jogando bombas em todo lugar. Aí eu peguei uma bola e disse para ele, vamos fazer o seguinte, essa bola, então vamos jogar essa bola, né? Você tá bravo, essa bola é uma bomba. E eu joguei bomba e joguei a bola no chão. Isso foi eficiente. Foi eficiente por quê? Primeiro porque ele parou de destruir tudo na sala, né? E ele canalizou naquela brincadeira, então conseguimos construir uma brincadeira. Saímos do caos, né, daquele desordem todo, daquele comportamento disruptivo, que é esse comportamento mais hostil, mais agressivo, e conseguimos estruturar uma brincadeira. Vamos jogar a bola, que é uma bomba. Então eu estou fornecendo para ele uma representação simbólica. Tá? Bomba, vamos jogar a bomba. E jogava a bola. Bom. Fica uma sessão inteira fazendo isso. Bomba. Isso fez com que ele saísse muito mais tranquilo, né? Ele conseguiu expressar isso que ele estava sentindo. Tá? E aí nós temos uma situação interessante. Isso não serviu só para este momento. Isso ajudou ele a entender que ele tinha um jeito de expressar a raiva que ele estava sentindo, que não precisava ser destruindo tudo. Então, quando ele estava muito bravo, ele chegava na sala e o que ele me dizia? Bomba! Aí, quando ele me dizia bomba, então eu sei que ele estava bravo e que nós precisávamos fazer alguma coisa para que ele expressasse todo esse sentimento que ele não estava dando conta. Então ele achou um canal de comunicação comigo, né, que foi sendo construído ali, né, durante a sessão. Tá? E isso se valeu por muito tempo, por muitos meses ele tinha esse recurso, né, da bomba para poder, né, expressar aquilo que ele estava sentindo. Então você vê como é que ele vai construindo, né, representações, ele vai construindo experiências,
né, para lidar com esses sentimentos que a princípio são muito desorganizadores, né? Então, às vezes um sentimento, uma experiência que para a gente é tranquilo, para uma criança autista pode ser muito dramática, né? Pode ser muito difícil e ela não sabe como expressar aquilo. Porque às vezes ela não tem todos esses todos esses elementos simbólicos que permitem dar expressão a estas experiências emocionais que estão sendo vividas, tá? Então isso a gente precisa ajudar que isso vá sendo construído, né, no decorrer do processo analítico, tá? E com isso eu encerro essa parte e falta então eu falar da última etapa aqui. Eu vou parar um pouquinho de novo para ver o que as pessoas estão falando aqui, ver o que a gente tem aqui para comentar. Tá dando quase 1 hora, então a live vai cair. Então assim que ela cair, eu começo outra, né? Porque a gente ainda precisa falar lá da outra parte que eu quero discutir. Tá? Acho que em mais uns 2 minutinhos deve cair. Então vamos ver o que estão falando aqui, que ajuda a gente a pensar alguma coisa. Isso. Certo. Vamos ver se tem mais coisa aqui que mandaram. Tá. Aqui tem uma pergunta bem complexa. O que desencadeia, né, o autismo, tá? Essas questões são bastante complexas. Tá? Eu vou tentar fazer uma explicação disso, né, para a gente pensar um pouco como que quais são as hipóteses que a gente tem hoje sobre essas questões do desenvolvimento do autismo. Acho que é uma questão, né, que a gente tem que pensar com um certo cuidado, porque a gente não tem ainda hipóteses tão claras, tão formuladas. A gente tem algumas indicações nesse sentido, tá? Mas é uma questão que vai aí depender, né, para que a gente pense essa questão. Bom, deixa eu falar então da seguinte maneira. O autismo, tá, não é um quadro que tenha um indicador físico, né, um indicador biológico que possa ser facilmente identificado, tá? Então não tem uma lesão no cérebro, né, não tem uma alteração no cromossomo tal, né? Ainda não se identificou, né, um gene específico que seja, né, o causador do autismo, tá? Nada disso, tá? Então, a gente ainda não tem essas indicações.